Alunos, tudo bem? Professor Tiago aqui. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre geometria molecular e polaridade. Isso mesmo. Antes da gente começar, deixe aí aquele like legal, deixe também o seu comentário após o vídeo, compartilhe ele com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para que você tenha sempre notificações de novos vídeos que vão saindo, ok? Então, bora lá falar um pouco sobre geometria e polaridade. Bem, a geometria e a polaridade, elas vão explicar ali um pouco sobre um outro conteúdo que são as interações intermoleculares, ou seja, as interações entre uma molécula e outra. Então, por isso que para você entender aquele outro conceito, você tem que entender esse aqui primeiro. Beleza? Tem que dominar essa parte. Então vamos lá. Para você entender ali como que é feita a geometria molecular e a polaridade de forma bem simples, você vai levar em conta dois pontos, né? Primeiro ali, né, você vai levar em conta o número de nuvens eletrônicas, ok? Número de nuvens. Depois, você vai levar em conta o número de ligantes. Muito bem, o que eu vou falar? O que é esse negócio aí de nuvem? O que é esse negócio de ligante? Você vai entender certinho agora aqui, ó. Você vai considerar nuvem eletrônica, né? Tudo que der possibilitar a ligação para um outro elemento. Como assim? Então, se eu pegar aqui uma ligação covalente simples, né, você vai ter uma nuvem eletrônica. Se eu pegar uma ligação dupla, também vai contar como uma nuvem eletrônica. Ok? Uma ligação tripla também vai contar como uma nuvem eletrônica. E um par de elétrons, né, disponíveis, que não estão fazendo ligação, também vai ser contado como uma nuvem. Ou seja, toda a saída ou possibilidade de saída de um átomo para o outro em relação a elétrons, você vai contar como uma nuvem eletrônica. E o ligante, o próprio nome está falando aqui, é quem vai se ligar a essa nuvem eletrônica, né? E a combinação de nuvens e ligantes vai te dar a geometria molecular, ok? Então vamos observar aqui no quadro aqui, ó, do lado. Olha só como é que vai ficar moleza. Então eu peguei aqui, ó, a fórmula eletrônica, né, da substância e vamos olhar aqui o número de nuvens. Se você pegar aqui o CO2, né, o que você tem aqui? Você tem o carbono no centro, você tem duas ligações duplas, ok? Então, isso aqui conta como uma nuvem e isso aqui conta como outra nuvem. Então, por isso aqui, ó, o átomo central é o que você vai olhar. Então, ele tem duas nuvens eletrônicas, ok? Quantos ligantes que ele tem aqui? Ó? Ele também tem dois ligantes, ok? Essa combinação duas nuvens, dois ligantes, vai te dar a geometria linear, ou seja, como se você estivesse formando uma linha, né? O HCN, ele tem aqui, ó, o hidrogênio, carbono, nitrogênio. Então aqui, ó, uma ligação simples, uma nuvem. Uma ligação tripla, outra nuvem. Se ele está saindo para um átomo só, ele conta como uma única nuvem. Então ele tem duas nuvens, dois ligantes. Vai te dar a geometria linear. Ok? Só que o átomo ele pode ter três nuvens eletrônicas, como é o caso aqui do enxofre, né? Então ele pegou aqui o caso do SO2 e do SO3. Ok?
o que você tem? Vou fazer até desse lado aqui, ó, para ficar mais claro aqui, ó. Você tem o par de elétrons livres aqui, a ligação da ativa e tem a ligação dupla. Então ele tem 3 nuvens eletrônicas. Só que no caso do SO2 aqui, ó, o que ele tem aqui? Ele tem 3 ligantes. Ok? Melhor ainda, ele tem 2 ligantes, né? Ele tem esse oxigênio aqui e esse oxigênio aqui, ó. O outro par de elétrons não está se ligando a ninguém. Então aqui, ó, ele está usando 2 nuvens, né, das 3 que ele tem. Ou seja, ele tem uma combinação. Ele tem uma combinação 3 nuvens, mas apenas 2 estão fazendo ligação. Essa combinação aqui, ó, vai te dar uma geometria angular. Ah, por que angular? Vamos olhar na de baixo aqui, fica mais fácil. Olha só, se você pegar aqui, ó, o mesmo composto, só que acrescentando o oxigênio, você continua tendo as 3 nuvens, né? Ligação, ligação, ligação aqui, ó, 3 nuvens, só que agora você tem 3 ligantes, ok? O que está formando aqui, ó? Se você ligar os pontos aqui, ó, o que está formando? Está formando um triângulo aqui. Então você vai chamar essa geometria de trigonal plana, né? ou somente trigonal. Se você tira uma dessas pontas aqui, o que fica aqui? Ó? Vou até fazer em outra cor. Se você tira um desses ligantes aqui, ó, fica assim, né? Pegando aqui oxigênio, enxofre, oxigênio. O que é isso aqui? É um ângulo. Então fica fácil de lembrar assim. Ó. Se você conseguiu formar o triângulo aqui, né? Trigonal plana. O outro não conseguiu formar o triângulo aqui. Ó. Então ficou o quê? Angular. Ok? O que a gente vai ter aqui para 4 nuvens? Eu vou começar até de baixo para cima, fica mais fácil de você entender. Vou pegar aqui o caso do CH4. Ele tem 4 nuvens, né? 1, 2, 3, 4. 4 nuvens. E as 4 são ligantes, porque tem hidrogênio nas 4 nuvens. Então ele tem 4 nuvens, né? E 4 ligantes. Isso no espaço aqui, ó, ele vai te dar essa figura. Né? Ele vai te dar essa figura aqui, que é o tetraedro. Então, por isso que a geometria vai ser chamada de geometria tetraédrica. Quando você tira um desses ligantes aqui, que é no caso do NH3, né? Ele tira um dos ligantes, o topo aqui passa a ser o N. Né? Ele continua mantendo as 4 nuvens aqui. Ó. Você tem 1, 2, 3, 4 nuvens. Apesar dessa dupla, esse par de elétrons aqui não está se ligando a ninguém, mas ele conta como nuvem. Mas olha só, o nitrogênio aqui ele passa a ser o topo. E aí se eu fizesse essa união aqui, ó, o que ia acontecer aqui? Ó? Você ia ter aqui uma geometria que a gente vai chamar de piramidal, porque é como se fosse uma pirâmide com a base triangular. Entendeu? Aqui, ó. No espaço. E aí você sobe a pirâmide aqui, ó. Ok? E do mesmo jeito aqui, se você ainda tira mais um ligante, que é no caso da água, né? É o caso da água, que ela continua tendo 4 nuvens. 1, 2, 3, 4. Só que você só tem 2 ligações aqui, ó. Uma ligação com hidrogênio e outra ligação com outro hidrogênio. Então você passa a ter o quê? 4 nuvens, mas apenas 2 ligantes. O que é essa figura formada aqui? Ó? De novo, é um ângulo.
Então, por isso que a água vai ter geometria angular. Ok? Então, a base está sempre na figura maior. A figura maior aqui é o tetraedro. Você vai tirando os ligantes, ele vai formando outro tipo de geometria. Então, por isso que a água não é linear, ela é angular. Beleza? Tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos voltar para o nosso exemplo. Né? Um outro pequeno detalhe aqui, que a gente não pode deixar passar, e é um detalhe que te ajuda às vezes, é que para você matar aqui também, tem um detalhezinho aqui. Ó. Se a molécula for diatômica, ou seja, ela só tem 2 átomos, necessariamente a sua geometria ela tem que ser linear. Por quê? Porque se você tem um ponto e tem outro ponto, que figura que te dá a união de 2 pontos? É uma linha. Então, necessariamente, a geometria dele tem que ser linear. Você pode observar pelo número de nuvens também aqui. Ó. Né? Você também pode observar pelo número de nuvens. Se você pegar aqui a quantidade de nuvens, o que vai acontecer? Ó? O bromo tem 1, 2, 3, 4 nuvens. Ou seja, ele vai ter 4 nuvens, mas apenas uma é ligante. Essa combinação 4, 1 sempre vai te dar a geometria linear. Ok? Se você pegar agora aqui o H2S, aqui, ó, você vê que é bem parecido com o da água aqui. O enxofre, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens. Então ele tem 4 nuvens eletrônicas, só que só tem 2 ligantes. A gente já viu que essa combinação aqui, 4, 2, te dá uma geometria, o quê? Angular. Beleza? Quem que vai ser o nosso átomo central aqui no de baixo aqui? Vai ser o cloro. Por quê? O cara é o cara que vai te dar a maior possibilidade de ligações. Né? Ele vai ser o maior átomo com maior quantidade de ligações possíveis que ele pode fazer. Então aqui o cloro. Ele tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Beleza? 4 nuvens. E quantas são ligações aqui? Ó? 1, 2, 3. 3 ligantes. Essa combinação 4, 3 vai te dar a geometria piramidal. Aí. Só olhar a tabelinha, seguir, né? Essa tabelinha aí você consegue facilmente aí no Google, só colocar tabela de geometria molecular, que ele vai te dar infinitas possibilidades. Então eu estou te ensinando aqui como usar essa tabela, como que eu vou olhar essa tabela. Ok? E o último aqui, que é o silício, né? Como átomo central, ele vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens. Então ele vai ter 4 nuvens e as 4 são ligações. Então 4 nuvens, 4 ligantes. Você vai ter a geometria tetraédrica. Ok? Olha lá, molezinha. Então agora a gente já aprendeu aqui como ver a geometria. A gente tem que observar o número de nuvens e ligantes. Como é que eu vou olhar agora a polaridade? Bem, quando você tem ali átomos diferentes, eles têm forças de ligação diferentes. Ou seja, cada um quer ficar com os elétrons com uma força diferente. Lembra lá da eletronegatividade, lá, que era a tendência do átomo ficar com os elétrons. É exatamente disso que a gente está falando. Ou seja, se você tiver forças diferentes, necessariamente você vai criar um
polo. Um vai querer ficar mais com o elétron do que o outro. Vai gerar então um polo negativo e um polo positivo. Não, um polo negativo onde vai estar os elétrons mais concentrados, mais próximos, um polo positivo onde os elétrons vão estar mais afastados, ok? Então aqui, se as forças elas forem iguais, ou seja, se você conseguir cancelar todas as forças, a sua molécula não vai ter polo, ela vai ser chamada de apolar. Agora, se você não conseguir cancelar essas forças, necessariamente a molécula vai ser polar. Vamos ver aqui nos nossos exemplos. Aqui, ó. Você tem dois átomos. Fica bem simples quando tem dois átomos. Aqui, ó. HBr. Com certeza a força do H é diferente da força do Br. Você pode até não lembrar qual é mais eletronegativo, mas você sabe que se os dois são diferentes, eles vão ter forças diferentes. Então, com certeza, a força que o H puxa os elétrons é diferente da força que o Br puxa. Então, com certeza, vai ser diferente de zero. Se vai ser diferente de zero, o que vai acontecer aqui? Ó? A molécula vai ser polar. Ok? Se aqui você tem um ângulo, né? A geometria é angular, necessariamente a molécula tem que ser polar. Por quê? Você já deve ter visto lá em física ou em matemática que quando você tem dois vetores, cada um puxando para um lado, a decomposição vetorial vai dar um terceiro vetor aqui, né? Apontando em uma direção aqui. Ok? Se você tem um vetor resultante, porque você tem um ângulo presente, com certeza você tem uma força que é diferente de zero. Então, se é diferente de zero, a sua molécula é polar. Ok? Vamos lá. Para o nosso HClO3. Vou olhar o cloro de novo. Ok? Qual que é a geometria? É piramidal. Então, aqui, ó, vou olhar os ligantes aqui, ó. Se você ainda fosse considerar de forma direta aqui, ó, o que ia acontecer aqui, ó? O oxigênio de um lado está batendo com o par de elétrons do outro. Totalmente diferente. De um lado você tem oxigênio, do outro lado você tem oxigênio e hidrogênio. Então também é diferente, ou seja, tudo aqui é diferente. Então a molécula com certeza ela é polar. Beleza? O nosso tetracloreto de silício aqui, ó. O que vai acontecer com ele aqui? Ele é um tetraedro, né? Ele é um tetraedro regular. Mas todos os ligantes são iguais aqui, ó. Ou seja, todas as forças para todos os lados são iguais. Então, necessariamente, essa molécula aqui, ela é apolar. Ou seja, todas as nuvens estão sendo utilizadas da mesma forma, né? Então, você não tem uma diferença de carga evidente ali. Sua molécula, com certeza, ela vai ser apolar. Assim como se você tivesse H2, o que ia acontecer aqui? Ó? H, ligação H. A força para um lado é a mesma coisa que a força para o outro lado. Então, a molécula também apolar. Isso interfere em quê? Interfere em tudo, né? Quando você vai ter moléculas polares, elas se relacionam melhor com moléculas polares também. Assim, quando você tem moléculas apolares, elas também se relacionam melhor com outras moléculas apolares, né? É o que a gente vai ver depois ali, com o conceito de que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Beleza? E isso vai ser determinante nas interações intermoleculares. Ok? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou aí, deixa o seu like, compartilhe o vídeo aí, se inscreva no nosso canal. Deixe um comentário aí com a crítica, com a opinião, com a dica para uma próxima aula. Beleza?
ative o sininho para que você tenha sempre novos vídeos sendo avisados quando eles estão saindo. Ok? Então, muito obrigado. Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.